Professor, a base trouxe aí 6 unidades temáticas, né? Que foram brincadeiras e jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura, né? O professor poderia fazer um breve comentário dessas unidades temáticas? Podemos, professor? Podemos, Beleza, rapidinho, então. rapidinho. Bem, todas essas unidades temáticas nada mais são do que a cultura corporal do movimento, né? Para quem já não ouviu esse termo, é tudo aquilo que o homem fabricou, criou de gestos para alguma coisa. Para caminhar, correr, andar de bicicleta, dançar, lutar, nadar. Ou seja, há um movimento, não digo perfeito, mas há um movimento ideal que as pessoas conseguem fazer aquilo. Isso compõe o quê? A cultura corporal do movimento. E ela não foi criada agora, ela vem com a existência do próprio homem. Se a gente falar lá, o homem das cavernas, ele corria e saltava. Mas para quê? Para ganhar alguma medalha? Não, para sobreviver. Ou ele corria para pegar o alimento, ou ele fugia para não ser alimento. Então ele criou algumas técnicas. Aí de repente ele colocou lá uma vara na mão para pular um rio, mais fácil do que o outro animal. Então isso faz parte de uma cultura corporal do movimento. E hoje ela é ensinada. Ou seja, eu passo para frente. Eu consigo demonstrar um gesto que foi criado lá em 1800 e alguma coisa, hoje. Porque existe essa cultura. Então, o que se pretende com isso, né, é mostrar que existe uma técnica. Ela é ensinada, porém não é cobrada. Eu não cobro isso do meu aluno. Eu vou mostrar para ele como é que ele pode fazer os gestos, vamos dizer lá, de um arremesso de uma bola na cesta de basquete. Existe um movimento ideal, digamos, tecnicamente correto. Mas o aluno, se quiser jogar com as duas mãos, por trás da cabeça, de lado, não está errado. Porém, existe uma técnica e ela é ensinada. Para quê? Para que esse aluno venha a usar isso no seu dia a dia, que nada mais é do que a cultura corporal do movimento. E quando, né, a base trouxe esses vários temas, é para dizer, olha, dentro dessa cultura corporal do movimento, nós temos a dança, temos as lutas, que são movimentos que são ensinados. Nós temos os jogos, que, diferentemente do esporte, né, para que o nosso espectador entenda, esporte é aquilo que é praticado do mesmo jeito em qualquer lugar. Então, só tem um jeito de fazer esporte, é aquilo que a regra manda. O jogo é adaptação. Então, se você falar, eu faço um esporte que é o futebol lá na areia, na praia, lá com as duas sandalinhas enfiadas. Não, aquilo ali é um jogo. Porque o esporte tem uma medida, tem um determinado tipo de terreno, um tempo, a bola é de um tamanho, a bola, se eu enrolar a fita crepe numa meia, virou a bola. Deixa de ser esporte? Deixa porque ele não está adequado à regra oficial, né? Mas, enfim, ele é um jogo. Aí eu tenho a questão da divisão, as várias divisões do esporte, né? Então, esporte com raquete, esporte de aventura, esporte de quadra, esporte aberto, meio líquido. Então, o tema esporte ele é muito subdividido. E foi isso que, né, a nova base trouxe, que é falar que eu tenho vários esportes que tem que ser passado para o aluno. Porque antes falava de esporte, o que a gente entendia de esporte? Basquete, vôlei, handebol. Sim. Aí, como é que eu vou criar... O quarteto, né? O quarteto. Como é que eu vou criar um lutador de esgrima para municiar as equipes de esgrima do país, do estado, da cidade, se eu não passo isso para o meu aluno? Eu tenho que mostrar para o meu aluno. Como é que eu vou produzir um aluno que vai jogar hóquei, né? Hóquei na grama? Mas é difícil. Não, eu vou oferecer a informação, vou oferecer um pouco de uma brincadeira, de um jogo, de uma adaptação, para que ele entenda que aquilo existe e que ele pode procurar aquilo em algum lugar. Então, a tematização, ela nada mais é do que a fragmentação de toda essa cultura corporal do movimento que devem ser oferecidos aos alunos. Não é aprofundamento, gente, é apenas mostrar que existe. Então, a gente acaba passando os 9 anos do ensino fundamental sem ter conhecido, né, um frisbee, sem ter conhecido uma esgrima, sem ter conhecido um hóquei, um badminton. Por quê? Porque a gente acaba se prendendo a outras situações, né? O que eu achei também legal, prof, assim, que eles fizeram na base, que foram os objetos, né?
os objetos de conhecimento, de brincadeira, dança, esporte, a própria ginástica, né? Em si, eu vejo assim que na minha época, claro que não faz muito tempo. Não faz muito tempo, coisa recente. Isso é recente. Na minha época tinha ginástica e hoje difícil eu vejo, até nas instituições onde eu trabalho, dificilmente eu vejo ginástica, né? A não ser que tenha um projeto ou assim contraturno que seja de ginástica, mas eu vejo que muitas escolas perderam isso, né? E a questão das práticas e aventuras, né? Que eu vi, que achei muito interessante a base trazer isso. Você vê, nós fizemos um levantamento, pessoal, colocamos indicadores em todas a base, então tivemos um trabalho em fazer isso, e a gente conseguiu verificar que no fundamental, nos anos iniciais, né, que chama Fundamental 1, nos anos iniciais, a base traz 27 habilidades. Só que é engraçado aqui, professor, quer ver, brincadeiras, ela traz objetos e habilidades, né? Ela traz tanto no primeiro e segundo ano, como no terceiro e quinto ano. Quanto em dança, esporte, ginástica e lutas. Quando entra em lutas, ela só começa a trabalhar do terceiro ano em diante. E na questão de práticas corporais, não entra nos anos iniciais, né? Do primeiro ao quinto ano. E ao contrário do sexto ano, algumas coisas começam a trocar. Então eu vi assim que o pessoal fez muito bem elaborado, porque a questão de brincadeiras, ela acontece nas séries iniciais, nos anos iniciais, e só vai até o sétimo ano. Oitavo e nono ano para brincadeiras. Sim. Né? Porque, claro, é uma coisa mais lúdica, né? Uma coisa mais para os pequenos, né? Aí você vê que danças, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, dança tem a mesma quantidade, né? Que a gente for ver as temáticas. A gente vê também ginástica também sempre, esporte sempre, né? No fundamental inteiro. E as lutas começam a partir do terceiro ao nono ano. Então você vê que do sexto ao nono ano também já entra as lutas, né? E a questão das práticas, né? Que ela entra basicamente no Fundamental 2 nos anos finais, né? Que é o sexto, sétimo, oitavo e nono. Então eu vi assim que essa divisão que eles fizeram, né? Então eu vi que foi pensado mesmo. Como muita gente falou, foi jogado goela abaixo. Primeiro, teve várias contribuições, né? Quem não contribuiu, perdeu a chance. Foi aberto um prazo bastante longo, né, de audiências públicas. Aí teve os próprios secretarias, né, as Undimes, todas participaram disso, né, o próprio conselho participou, a comunidade participou, né, claro, teve a primeira, a segunda, a terceira versão, soubemos que da terceira versão, quando foi para o conselho, né, muitas coisas foram mudadas. Até ensino religioso não entrava e entrou depois da homologação, né? Então, e também não era novidade, porque isso já existia também. Mas eu achei legal, né, que os professores vão ter que trabalhar aí durante todo o fundamental, vamos dizer assim, 69 habilidades, né? Parece bastante. Parece bastante. Mas como a coisa foi dilatada em 9 anos, você pensa, são 9 anos para trabalhar 64. 27 habilidades só nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e 42 habilidades do sexto ao nono ano. E elas são muito próximas, essas habilidades. Elas não são assim, aqui, não. Uma sequência da outra. Há uma progressão, há uma graduação. E essa divisão, né, que você falou, Azeitona, nos anos iniciais trabalha isso. É tudo um respeito à maturação da criança, ao desenvolvimento motor da criança. Eu não posso fazer uma criança ali dos seus 6, 7, 8 anos querer arremessar uma bola de basquete. É muito pesada. Então, como é que eu posso oferecer esse basquete para ele? Através das brincadeiras, através dos pequenos jogos. Porém, eu não posso colocar numa criança lá, nas fases iniciais, a luta, porque ela está começando a aprender a se sociabilizar ali, né? Ela está começando a conviver com outros, se a criança não teve a oportunidade de fazer um ensino infantil antes, né? Então, elas estão tendo os primeiros contatos. Se eu já lanço uma luta, ela que tem, né, por característica, a individualidade, ela não vai medir a força na hora de fazer o embate. Eu não estou dizendo que essa luta seja a luta que a gente vê na televisão. São jogos, são brincadeiras, né, de desequilíbrio, né, de fazer a pessoa perder o equilíbrio, sair de uma determinada área.
São brincadeiras próprias da educação física. Eles até falam, né? A própria base traz, pessoal, a questão da luta, senão o pessoal vai pensar que é MMA, né? Não, exatamente. Vai todo mundo. Vai dar pancada um no porrada. outro. Pessoal, eles trazem as lutas no contexto comunitário e regional. Então, respeitando cada região do nosso país, né? Que é quase um continente do nosso país, né? E trazem também as lutas de matriz africanas e indígenas. Sim. Né? Então, quando se fala em lutas, que é a partir do 3º ano, né? Então, é esse tipo, né? O pessoal conhecer, né? Todas as lutas, elas são muito próximas uma da outra, né? Então, se a gente pegar as nossas lutas indígenas, ela parece muito com a luta olímpica, o wrestling, né? Que aparece na Olimpíada, né? De você tirar o equilíbrio do outro, de deitar ele no chão, de mobilizar. Isso não tem o impacto, né? A própria capoeira, né? A capoeira também ela é ensinada, também tem uma matriz africana, é muito nacional. No 6º e 7º ano, a base diz que as lutas daí são as do Brasil, né? Provavelmente vai entrar, vai né? entrar capoeira. A capoeira. E quando é do 8º ao 9º ano, eles falam lutas do mundo, né? Sim, mas, como eu falo, pessoal, não é que o pessoal vai entrar num ringue... A esgrima é luta. A esgrima é uma luta. Né? Então, a sumô, o judô. Então, tem várias situações. E elas estão colocadas ao longo do período que os alunos estão na escola em função da sua maturação. Você falou das práticas corporais, da ginástica. É o aluno o adolescente que já se depara ali com a musculação, né, com essas ginásticas da moda, com a academia. Então é a hora que o professor vai falar, você vai para a academia, você está fazendo ginástica. Aquela brincadeira que eles fazem lá, vou falar brincadeira, mas na verdade tem um nome, né, e ela tem uma reserva de mercado. Aquilo nada mais é do que uma ginástica, de levantar o peso, de subir um degrau. Tem um movimento que ajuda a fortalecimento de determinada parte, né? Então, e o legal, como o professor comentou agora, das práticas corporais, né, pessoal? Vejam, a própria base diz as práticas corporais do 6º e 7º ano de aventuras urbanas. Né? E quando entra do 8º e 9º ano, é da natureza. É da natureza, né? Aquelas práticas corporais que tem na natureza e tal. Então, como hoje a mídia mostra, né, várias práticas, né, essas práticas corporais de aventura, né? Sim. Né? Então, acho que a molecada sabe muito mais práticas que tem aí, passando por aí. São coisas que vão sendo criadas, né? É o skate, é o parkour, né? É o slackline, né? Andar em cima da fita, que nada mais era do que a corda bamba lá da época do circo. Então, são exercícios ou práticas corporais ligadas a um desafio, né? E no meio mais rural, né? Você tem lá as caminhadas, as trilhas, as escaladas. Então, dá para fazer? Dá. Dá para você inventar um monte dentro da educação física, né? Professor, podemos dizer assim, para a gente só fechar esse capítulo, que mudou bastante, hein? Mudou bastante. Claro, comparado, como eu falo, os PCN já traziam isso, né? Talvez de uma outra linguagem, né? Mas a gente vê que os professores vão ter que fazer planejamento, né? Vão ter que estudar. Vão ter que estudar. Vão ter que correr atrás. Os PCNs apontaram, dá para fazer isso. Dá, né? Mas não se era cobrado. Então, o professor, por uma questão de conforto, né? Não, vamos deixar como está e vou devagarinho. Só que a coisa foi passando e não se criou. Tanto é que a educação física foi uma das disciplinas que perderam muitas aulas. Né? Ensino médio, tem escola que 3º ano não tem, é uma vez por semana. Eram 2 numa determinada época. E hoje se vê tão necessário isso, né, professor? Porque a vida está tão sedentária. Nós estamos aí com o Brasil com um índice altíssimo de obesidade, né? Porque o pessoal só fica hoje só nos smartphones, né? Só nos celulares, computadores, jogos, né? Não estou falando que seja ruim, mas a movimentação do corpo, o professor já comentou antes, é um movimento, né? Movimento. Tanto é que ele coloca ali algumas situações assim de que você dentro da educação física tem que ter um trabalho para a organização interna. Eu vou entender que aquela educação física vai me fazer bem para alguma coisa. Seja para usar no meu lazer, seja para usar numa questão de atividades competitivas, de entender os meus limites, de superação. Até mesmo as empresas usam algumas práticas para mostrar o trabalho em equipe, né? Uma outra situação também é a questão desse produto cultural, que é o esporte, que é a prática corporal. Se eu não multiplicar isso, ela acaba morrendo. Correto. Nós temos uma tradição esportiva no país voltada para o clube. Porém, os nossos clubes, na grande maioria, são clubes sociais.
E o esporte não é o foco, porque há poucos incentivos, há pouca progressão. Então, em função disso, a escola tem o seu papel de mostrar ao aluno que existe um produto chamado esporte, existe um produto chamado dança, luta, que é nosso, que a gente tem que fazer isso ser multiplicado. E quanto mais pessoas estiverem no esporte, melhor. E além disso também, né, como você falou, né, das unidades temáticas, não devemos privar o nosso aluno de ter a vivência delas. Então, eu não preciso formar atleta, mas eu preciso mostrar para o aluno que existe. Para quê? Para que essa pressão de eu conheço, gostei, vá para cima da iniciativa privada, os clubes, associações e até mesmo dentro do esquema governamental, que ofereçam espaços para que eu possa praticar. Só um exemplo rapidinho aqui. Sim. Você imagina futebol americano sendo praticado no Brasil como uma febre? Sim. A questão de uns 10 anos, nem pensar. Hoje, Já existe, né, time? existe uma Confederação Brasileira de Futebol Americano. Eles se organizam, eles treinam. Mas isso aconteceu o quê? A mídia jogou, os professores começaram a mostrar isso, começaram a se formar grupos, se organizaram. Hoje nós temos uma massa. Sim. Então hoje eles já estão organizados e estão conseguindo fazer, né? Então quem sabe aí no futuro nós não vamos ter atletas brasileiros, né, lá no Super Bowl, né? Bom, pessoal, finalizamos agora a base das unidades temáticas e no próximo bloco daremos continuidade à Base Nacional Comum Curricular.